Bem-vindos a mais uma conversa aqui no Destilando Livros. A gente está avançando na nossa análise de por que as nações fracassam, né? Já é a nossa 29ª discussão. E só para recapitular rapidinho, a ideia central que a gente tem visto é essa diferença, né? Entre instituições inclusivas, que distribuem poder, oportunidade e geram prosperidade. E as extrativistas, que concentram tudo, poder, riqueza, na mão de poucos e aí acabam travando o desenvolvimento para a maioria, né? Exato. E hoje, olha, a gente vai mergulhar em dois exemplos históricos que o livro traz, que são, assim, fascinantes para ver como isso funciona na prática, principalmente em momentos de possível mudança, sabe? Quais seriam? Vamos olhar para o sul dos Estados Unidos na luta contra as leis de Jim Crow e depois para a China, depois da morte do Mao Tse-tung. A pergunta, no fundo, é: o que realmente permite quebrar um ciclo desses? Extrativista? São só mudanças na economia? São movimentos sociais? Ou é uma combinação, né? Parece que tem bastante coisa para a gente conversar. Antes de começar, só um lembrete rápido para o pessoal. Se essas análises estão sendo úteis, considerem deixar um like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, tá? Assim não perdem as próximas discussões, inclusive a última dessa série que já está chegando. Vamos começar então pelo sul dos Estados Unidos. O livro fala que, mesmo depois da Guerra Civil, com o fim da escravidão, a elite agrária do sul deu um jeito de manter o controle. Como foi isso? Sim, a abolição da escravidão foi um passo enorme, claro. Mas a elite branca do sul, que continuou dona da terra, né, implementou rapidinho um novo conjunto de regras, as leis Jim Crow. Que na prática era um sistema de segregação total, né? Exato, um apartheid, basicamente. Institucionalizou a segregação em tudo: escola, transporte, hospital, até cemitério. Tudo separado. Mas não era só separar. Tinha um objetivo econômico e político por trás muito forte, para manter a população negra subjugada. Sem dúvida. O objetivo era claro: garantir mão de obra barata, controlada e impedir que os afro-americanos participassem da política. E como eles faziam isso na prática? Olha, usaram várias ferramentas: impostos para votar, as captações, que muita gente negra, pobre, não tinha como pagar, e os famosos testes de alfabetização. Ah, esses testes eram terríveis, né? Terríveis e totalmente arbitrários. O livro até cita um exemplo absurdo na Louisiana nos anos 60. Um candidato branco passou respondendo FRDUFOFTG numa questão sobre a Constituição. Não acredito. Pois é. Enquanto eleitores negros eram reprovados por qualquer coisinha, uma vírgula fora do lugar. Junta isso com a intimidação constante, a violência. Pronto, você tem um sistema extrativista muito bem montado, mesmo sem a escravidão formal. E o impacto econômico disso para o Sul deve ter sido devastador para o desenvolvimento. Com certeza, enquanto o Norte estava lá se industrializando, o Sul continuava agrário, pobre. Os dados do livro mostram isso claramente. Tipo, por volta de 1860, um estado como a Pensilvânia ou Nova York sozinho produzia mais coisa manufaturada que o Sul inteiro. Nossa. A urbanização era mínima, infraestrutura, tipo ferrovia, canal, muito menos desenvolvida. Era o resultado direto dessas instituições que não incentivavam investimento, nem inovação, nem a educação da maioria das pessoas, né? Entendi. Ok, então esse era o cenário. Um sistema extrativista que segurava o Sul. Mas aí, nos anos 50, 60, as coisas começam a mudar. O livro fala numa conjuntura crítica. Que fatores foram esses? Foram principalmente dois grandes fatores econômicos que começaram a, digamos, minar a base desse sistema. Fizeram ele ficar menos interessante até para a própria elite agrária. E quais foram? Primeiro, a grande migração. Aquele êxodo enorme de afro-americanos do sul rural para as cidades industriais do norte e do oeste. Começou lá na Grande Depressão, mas ficou muito mais forte depois da Segunda Guerra. Eram tipo 100 mil pessoas saindo por ano nos anos 40, 50. Isso começou a diminuir a mão de obra barata disponível no Sul. Menos gente para trabalhar nos campos naquelas condições ruins.
E o segundo fator? A mecanização da agricultura, principalmente do algodão. A tecnologia foi avançando, né? Se em 1950 quase toda a colheita do algodão era manual, um trabalho super pesado, Imagino. lá por 1960, em estados-chave como Alabama, Louisiana, Mississippi, quase metade já era feita por máquinas. Isso diminuiu demais a necessidade daquela mão de obra superabundante e sem qualificação, que o sistema Jim Crow queria controlar. Então, a economia mudando tornou o sistema antigo menos vital para a elite. Mas o livro diz que isso sozinho talvez não bastasse. É aí que entra a tal da coalizão em comum, certo? Perfeito. A análise do livro sugere isso mesmo. A mudança de verdade só veio porque esses fatores econômicos abriram uma brecha, sabe? E essa brecha foi aproveitada por uma aliança poderosa. E quem estava nessa aliança? De um lado, a comunidade negra do Sul, que se fortaleceu e se mobilizou muito. Pessoas como Rosa Parks, com aquele ato de coragem dela no ônibus em Montgomery. Organizações como a NAACP, que já lutavam há muito tempo, ganharam mais força. O boicote aos ônibus de Montgomery, com Martin Luther King Jr. na liderança, mostrou o poder da ação coletiva da resistência não violenta. Essa foi a pressão vinda de baixo, digamos. E o outro lado da coalizão? Eram as instituições federais dos Estados Unidos. Apesar de todos os problemas, o sistema federal americano tinha elementos mais inclusivos do que os sistemas dos estados do Sul, que eram dominados pela elite agrária. O governo federal, a Suprema Corte, o Congresso, o Executivo começou a intervir mais. Ah, então foi uma combinação. Pressão popular e ação do governo central. Exatamente essa combinação. A gente viu decisões importantíssimas da Suprema Corte, aquela que proibiu as primárias só para brancos em 44, que era um jeito de controlar a política. Depois vieram as ordens para acabar com a segregação nas escolas, nos transportes. O famoso caso Brown v. Board of Education. Esse mesmo, de 1954. Mas a implementação foi muito difícil. O caso do James Meredith, em 62, tentando entrar na Universidade do Mississippi, precisou de milhares de soldados federais para garantir que ele entrasse contra a resistência violenta do governador e de grupos racistas. Que loucura! E o Congresso como participou? O Congresso também foi essencial. A Lei dos Direitos Civis de 1964 proibiu a segregação em locais públicos e a discriminação no trabalho. E talvez o golpe mais forte no Jim Crow tenha sido a Lei dos Direitos Eleitorais de 1965. O que ela fez exatamente? Ela eliminou os testes de alfabetização e outras barreiras que impediam o voto dos negros e colocou as eleições do Sul sob supervisão federal. Isso permitiu que muito mais gente negra pudesse se registrar e votar. Foi uma mudança radical. Então, a lição principal que o livro tira daí é quase uma fórmula, né? Instituições extrativistas muito fortes, como o Jim Crow, só caíram quando a elite dominante perdeu parte do interesse econômico em manter aquilo, por causa da migração e da mecanização, e, ao mesmo tempo, uma colisão ampla e forte, o movimento negro, junto com as instituições federais inclusivas, teve força para impor a mudança política. A economia abriu a porta e a política entrou com tudo, digamos assim. É uma boa forma de colocar. Essa combinação de fatores internos e externos foi o que permitiu não só mais inclusão, mas também que o Sul finalmente começasse a se aproximar economicamente do resto do país. Muito interessante essa análise do Sul. Agora vamos dar um salto para o outro lado do mundo e olhar para a China. É outro caso central no livro, mas com uma dinâmica bem diferente, né? Depois da Revolução de 49, o Mao Tse-tung instalou um sistema super extrativista. Sim, radicalmente extrativista. O Partido Comunista passou a ter controle total, absoluto sobre política e economia. Acabou a propriedade privada, coletivizaram tudo, indústria, agricultura, e qualquer oposição era reprimida de forma brutal. Era o extrativismo na sua forma mais pura. E as tentativas de fazer a economia crescer dentro desse modelo foram complicadas, para dizer o mínimo. Complicadas é pouco. Foram desastrosas. O grande salto adiante, a partir de 58, é o exemplo mais terrível disso. Aquela obsessão de duplicar a produção de aço.
os fornos de quintal. Exato. Milhões de fornos de quintal que não serviam para nada. E o pior, desviaram gente e recursos da agricultura. Derreteram ferramenta agrícola, panela, tudo para tentar cumprir metas de metal. O resultado? Uma fome absurda, catastrófica, matou dezenas de milhões de pessoas, talvez entre 20 e 40 milhões. É uma prova trágica de como instituições puramente extrativistas não conseguem gerar prosperidade nem mesmo segurança básica. Mas aí vem a virada. Mao morre em 76, Deng Xiaoping assume em 78, e ele começa reformas, mas com uma condição bem clara, né? Exatamente. O Deng e o grupo dele perceberam que a China precisava desesperadamente de crescimento econômico para sair do caos da Revolução Cultural e para dar legitimidade para o próprio Partido Comunista, né? Mas tinha uma linha vermelha muito clara. O controle político absoluto do partido não estava em negociação. Lembro daquela analogia que o livro cita. A do Shen Yun, né? A economia é um pássaro na gaiola. A gaiola, que é o controle do partido, pode até ficar maior, dar mais espaço para o pássaro voar lá dentro, mas nunca vai ser aberta. A gaiola continua lá. Então, que tipo de reformas eles fizeram dentro dessa gaiola? Foram reformas que trouxeram elementos de inclusão econômica, mas de um jeito muito controlado. Na agricultura, por exemplo, criaram o sistema de responsabilidade familiar, que na prática devolveu o controle da produção para os agricultores e deixou eles venderem o que sobrava no mercado. Isso deu um incentivo enorme, a produção disparou. E na indústria? Na indústria, as empresas estatais ganharam mais autonomia e criaram aquelas zonas econômicas especiais para atrair investimento estrangeiro, testar um pouco de mercado. E o resultado foi aquele crescimento espetacular que a gente viu nas últimas décadas, né? Tirando centenas de milhões da pobreza. Mas a análise do livro é que esse crescimento tem um porém fundamental. Sim, esse é o ponto central da análise do livro. Esse crescimento todo que foi impressionante aconteceu e ainda acontece sobre instituições políticas que continuam sendo, na essência, extrativistas. O crescimento chinês foi muito um crescimento de recuperação, sabe? De catch-up. Como assim? Baseado em transferir gente da agricultura para a indústria, que é mais produtiva, em copiar a tecnologia que já existia no Ocidente, e em níveis altíssimos de investimento, muitas vezes direcionado pelo Estado. Não foi um crescimento baseado naquela inovação constante, sabe? A tal da destruição criativa que o livro fala tanto. Exatamente, aquele processo dinâmico que é típico de economias mais inclusivas, onde ideias novas, tecnologias novas, empresas novas, o tempo todo desafiam e substituem as velhas. Para isso acontecer, você precisa de um ambiente com segurança jurídica, com liberdade econômica e política. Coisa que, segundo os autores, não existe totalmente na China por causa do controle do partido. Isso, eles argumentam que não existe plenamente. E como essa falta de segurança aparece na prática? Um ponto-chave é a insegurança do direito de propriedade. Quem manda, no fim das contas, é o partido. O empresário pode até ficar rico, ter sucesso, mas ele vive com o risco de ser expropriado, de ter um negócio destruído, se os interesses dele baterem de frente com os do partido ou de alguma estatal poderosa. O livro cita um caso, né? Sim, o do empresário do aço Dai Guofeng. Ele começou um projeto enorme, tinha apoio local, mas não tinha a bênção final de Pequim. Resultado, acabou preso por anos, com acusações bem questionáveis. Foi um recado claro para os outros. Não desafiem o controle central. Além da propriedade, que outros elementos extrativistas continuam lá? Há vários. O controle político continua muito forte, a mobilidade das pessoas é limitada por aquele sistema de registro, o RUCO, que dificulta a vida de quem migra do campo para a cidade para acessar serviço, por exemplo. Para ter sucesso nos negócios, muitas vezes é essencial ter boas conexões com gente do partido, o famoso guanche. Isso abre porta para corrupção, para tratamento desigual e, claro, a repressão contra qualquer voz dissidente que ameace o poder do partido continua firme. A gente viu isso na Praça da Paz Celestial em 89 e vê hoje em dia com o controle social digital. Então, a China seria um exemplo de que dá para ter crescimento econômico forte, apesar das instituições políticas extrativistas. Pelo menos por um tempo.
Essa é a grande tensão que o livro mostra. A China provou que, sim, é possível ter crescimento rápido sob um regime autoritário por um bom tempo. Talvez até mais do que se imaginava antes. Mas a teoria do livro sugere que esse modelo tem limites. Que limites seriam esses? Sem a segurança e a liberdade que incentivam a inovação constante, a destruição criativa, o crescimento que é baseado só em investimento e em copiar a tecnologia tende a perder fôlego, a se esgotar. A grande questão é quando e como esses limites vão aparecer mais claramente. Comparando os dois casos, então, sul dos Estados Unidos e China, o que a gente pode tirar disso? No sul, a gente viu uma quebra mais clara do sistema extrativista, impulsionada por mudança econômica e por uma coalizão política forte. Sim, foi uma mudança mais profunda nas regras do jogo, tanto político quanto econômico. Permitiu mais inclusão e, eventualmente, a convergência econômica. A elite perdeu o interesse e a capacidade de manter o sistema antigo por causa da pressão combinada, né? Já na China, a gente tem uma elite extrativista que se adaptou. Permitiu uma abertura econômica controlada para garantir o crescimento e a própria sobrevivência no poder, mas segurando firme as rédeas políticas. Exato. É quase um extrativismo adaptativo, digamos assim. Aumentaram a gaiola, como na analogia, mas não abriram. Isso gerou crescimento, sem dúvida, mas levanta muitas questões sobre a sustentabilidade disso a longo prazo e sobre a capacidade de transição para um modelo que seja realmente baseado em inovação distribuída, genuína. Pensar nessas trajetórias diferentes ajuda a gente a entender como o poder é negociado, né? Como as instituições mudam ou resistem à mudança. E que tipo de força, que tipo de aliança pode realmente fazer a diferença? E fica uma pergunta no ar, né, para quem está nos ouvindo pensar junto. Será que um sistema como o chinês, com esse crescimento econômico forte, junto com instituições políticas extrativistas, pode durar para sempre? Ou será que é a própria modernização econômica, criando novas demandas na sociedade, vai acabar gerando um choque com o sistema político? Levando talvez a mais abertura, ou a estagnação, ou até conflito, como a teoria do livro sugere. Exatamente, é uma questão em aberto. Uma questão fundamental para o futuro de todo mundo, na verdade. E falando em futuro, na nossa próxima e última análise dessa série sobre por que as nações fracassam, a gente vai amarrar as pontas. Vamos fazer uma síntese final da teoria e discutir por que muitas soluções que a gente ouve por aí para a pobreza, tipo ajuda externa, pacotes de políticas prontos, geralmente não funcionam. A gente vai argumentar, seguindo o livro, que não dá para simplesmente engenheirar a prosperidade de fora para dentro. O caminho depende fundamentalmente de empoderar setores amplos da sociedade, o tal do pluralismo. Vamos até usar o exemplo da formação do PT no Brasil como um caso de coalizão ampla, buscando mudança, e destacar o papel super importante da imprensa livre nesse processo todo. Vai ser um fechamento importante para essa nossa jornada e esperamos que o pessoal nos acompanhe. E claro, se essa conversa aqui trouxe ideias novas, não esquece do like, de compartilhar, se inscrever no Destilando Livros e ativar as notificações para não perder o final. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.